na ponta da linha. É realmente um momento angustiante da torcida. Mas ele é líder, ele discutiu muito com o Ricardo Oliveira para esse jogo. Vai bater. Correu, bateu, gol! Do Palmeiras! É de Fernando Praz, cobrando o pênalti. Forte no canto esquerdo, sem chance para o goleiro Vanderlei. O Palmeiras é campeão da Copa do Brasil 2015. Pode comemorar, torcedor. Verde imponente no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do... Alô, meu caro Fernando Praz, seja bem-vindo, Fernando, boa tarde. Boa tarde, Elia. Tudo bem? Rapaz, eu tava ouvindo o hino do Palmeiras aqui, tomei um susto, né? Porque eu falei, pô, mas o Fernando ainda tá no Ceará. Como é que foi essa decisão de parar, Fernando? Me conte tudo, não me esconda nada. Bom, Elia, isso foi uma coisa pensada, né? Não foi de uma hora para outra. Eu sempre falo que a gente para, quando decide parar, né? Às vezes alguns param por lesão, né? Outros porque não estão mais bem de cabeça. Eu botei na balança várias coisas, né, para decidir sobre a minha aposentadoria, né? Tanto coisas profissionais como pessoais. E já no meio de 2019 eu já tinha conversado com a minha família que 2020 provavelmente seria meu último ano, né? Se prolongou um pouco mais por causa da pandemia, né? Mas já foi uma decisão tomada já lá em 2019, antes mesmo de eu sair do Palmeiras, eu já tinha na minha cabeça que 2020 provavelmente seria meu último ano como profissional. Não, e é interessante, né, Fernando, porque quando eu te vejo jogando, nada contra o atual goleiro do Ceará, que vai muito bem e é muito ético, falou super bem de você, mas é difícil porque goleiro, eu entendo que o goleiro possa ser talvez o mais importante cargo de confiança do treinador, mas o goleiro precisa de experiência, e experiência ela só vem com o tempo. Eu te via jogando um pouco mais exatamente pela forma como você trabalha, pela forma como você se cuida, não só na questão dentro de campo, como também, principalmente fora das quatro linhas, você é muito cuidadoso. Então eu te via jogando um pouco mais, a não ser, claro e óbvio, se o cara todo dia desperta com dor, se para que ele possa se manter em forma é muito custoso em relação ao seu físico. Agora eu não acho que esse seja o seu caso, né, Fernando? Levantar com dor, todo atleta de alto nível convive com a dor, né? Acho que perguntar para todos aí, 99% vão dizer que sempre tem algum tipo de dor, né? Eu sempre me cuido muito, continuo me cuidando, continuo treinando diariamente, né? Hoje, inclusive, vou fazer um treino com o meu vizinho aqui, né? Que é o Moisés. Nós já marcamos um treino para de tarde. Mas eu acho que são, como eu falei, são vários aspectos, né? Eu vou fazer 43 anos, então esse já é um aspecto que eu estou bem acima da curva, né? A gente não tem na primeira edição do Campeonato Brasileiro nenhum jogador com mais de 40 jogando, né? Então já é um aspecto. Eu ia para 43 anos. E eu acho que tem que ter um momento de transição, um momento de parada, né? E eu acho que privilegiado fui eu que consegui e pude escolher esse momento, né? E parar de uma maneira legal. Eu comecei lá no Grêmio, né? Sendo campeão gaúcho da Copa Sul, né? Em 99. E acabei minha carreira também sendo campeão, que é outra coisa muito difícil, né? Tu vê o número de campeonatos que tu disputa durante a tua carreira e o número que tu vence, ainda mais no futebol brasileiro, que a gente não tem aquelas hegemonias como na Itália, como na Espanha, né? Então, para mim foi um privilégio também poder planejar essa minha aposentadoria do futebol com bastante calma.
Não, é verdade. Pensando por esse lado, né? Vai fazer 43 anos. É um privilégio poder ter jogado até agora. Não é para qualquer um ter uma carreira tão longeva quanto essa. Onde é que você está vivendo agora? O que é que você escolheu para fazer da vida? Onde é que você escolheu morar agora sem ter que ficar tal qual nômade, mudando de endereço, mudando de casa? Onde é que você escolheu agora, o Fernando? Eu tô aqui em São Paulo. Fui por São Paulo mesmo, né? Já estava estabelecido aqui praticamente 7 anos, né? Tempo do Palmeiras. E eu tô faz 3 anos já eu estava fazendo faculdade, estudando, né? Eu devo me formar no meio do ano que vem. E, claro, devo continuar no futebol em alguma situação fora do campo, né? Não dentro das 4 linhas, numa função mais administrativa, né? Mais, vamos dizer, burocrática. Mas a minha ideia é continuar no futebol. Não, você sabe que eu imaginei que você fosse para Santa Catarina. Aliás, acho que há 2 anos eu tive lá em janeiro uma semana em Santa Catarina e acabei indo tem um lugar que o seu pai tem um restaurante, você tem uma pousada, agora já não me lembro mais. Guarda do Embaú. Na Guarda do Embaú, é linda lá a Guarda do Embaú, perto da Praia do Rosa e tal. E eu fui até a Guarda do Embaú e fiquei encantado com a Guarda, vi lá o restaurante do seu pai, sua pousada. Você não se imagina ficando por lá mais tempo não, porque pelo andar da carruagem, como eu te conheço, você já está ativo e você é o cara que talvez seja fadado para ser um grande primeiro gerente executivo de futebol, depois diretor executivo de futebol, não, Fernando? Então, eu ainda tô entendendo como são as coisas fora do campo, né, e vendo aonde eu me encaixo e aonde que eu poderia agregar mais coisas, né. Eu, inclusive, fiz algumas coisas lá na pousada, mas não consegui ver ainda, porque com essa pandemia aí a gente está evitando viajar, né? Mas na primeira oportunidade que tiver, eu quero ir lá para tirar uns dias também, né? Perto do meu pai, da minha irmã. Faz tempo que eu não vejo ele também, né? Mais de ano que eu não vejo minha irmã, meus sobrinhos. Mas a minha ideia é essa, é me manter no futebol, até porque é o que eu fiz a vida inteira, né? Só que não simplesmente sair, pendurar as luvas e exercer alguma coisa, né? Eu quero me preparar, como eu te falei, já estou me formando em administração no meio do ano que vem. E eu acho que é importantíssimo, claro, o conhecimento do dia a dia, né? 30 anos de futebol. Mas eu acho que hoje o futebol mudou muito, né? O futebol, porque a gente está falando especificamente do futebol, né? Mas o esporte mudou muito. Hoje o esporte, apesar dos clubes brasileiros ainda serem associações sem fins lucrativos, né? Eu acho que esse regime aí está fadado já é obsoleto, né? Os times, os clubes hoje são comandados da mesma forma que eram há 100 e poucos anos quando foram criados e eram realmente associações, né? E hoje em dia, com o volume de dinheiro e a mecânica que existe no futebol, principalmente, eu acho que já deixou de ser uma associação sem fins lucrativos para ser realmente um negócio, uma empresa, né? E ela a princípio, em alguns clubes é gerida como tal, né? Mas na forma jurídica ainda não é enquadrada nesse aspecto, né? Não, eu entendo. A gente precisa buscar ser profissional em todas as áreas, né? E o futebol não é diferente. Ainda mais um esporte que envolve tanto dinheiro, né? Precisa obrigatoriamente ser mais profissional. Em cima disso, Fernando, agora que você está paradinho, está quietinho aqui em São Paulo, você é a favor ou contra a continuidade do Paulistão, por exemplo, a continuidade da Copa do Brasil? O que é que você pensa de tudo isso? Eu acho que esse é um dos assuntos mais polêmicos, né? Tem 2 lados, né? O da paralisação e o da não paralisação. O problema é que os 2 lados têm argumentos e argumentos fortes, né? Porque normalmente quem teria, vamos dizer, mais necessidade de parar em termos de saúde, né? Que são, vamos dizer, as pessoas de mais idade, as pessoas que não têm uma condição financeira para se manter. Essas pessoas, no caso de uma doença, né, essas pessoas seriam, entre aspas, a favor da parada, mas eles são os que mais vão sofrer na parte econômica. Parece que agora no Ceará, lá aconteceu de um funcionário, né, que tem idade avançada, ele se contaminou e a esposa acabou falecendo, né? E aí a gente fica
pensando em cima disso que eu estava comentando. Pensando no caso dele, o futebol teria que parar. É um grupo de risco, né? Levou a doença para casa, mas ele mesmo às vezes não quer parar, porque é a forma de sustento dele. E de repente os clubes não teriam condição de pagar o salário dessas pessoas, né? Então é uma decisão muito complicada, cara. Pensando só na saúde, óbvio que eu acho que a gente hoje não tem condições de jogar. A gente viu vários exemplos de times aí, né, que tiveram que viajar, tiveram grandes números de contaminação, né? E o problema não é o jogador de futebol em si, né? Porque a gente não vê relatos de jogadores que tiveram sintomas graves, até porque também a maioria dos jogadores tem assistência médica 24 horas, tem 4 ou 5 médicos no clube só para os jogadores. O problema são as pessoas que trabalham junto ao futebol, né? Que de repente não tem a mesma condição e atenção que os jogadores têm, né? Não, é verdade, os jogadores têm muito mais atenção, mas eu sempre digo, né, o Campeonato Paulista é um campeonato muito estruturado, muito protocolo, muita segurança e muito teste. Então, quando você está testando e o jogador, você sabe muito bem melhor que eu, né, a maioria dos jogadores é uma maioria mais cuidadosa, mas você tem os mais jovens aí que vão pra balada nas folgas e tal e acabam se expondo muito mais e se expondo muito mais, acabam pegando a doença e como o futebol testa bastante e testa 2, 3 vezes por semana, você propicia que esses caras saiam do convívio da sociedade. E aí eles são testados, as famílias deles também são testadas, facilita para que menos gente infectada possa conviver com a sociedade. Isso também é um auxílio que o futebol, claro que eu digo, o futebol que tenha o nível das grandes equipes aqui de São Paulo, que tem o nível de protocolo do Campeonato Estadual Paulista, né, Fernando? Então, aí é que está o paradoxo, né, William? Esses clubes, entre aspas, são os que têm mais condições, não necessitariam parar, e poderiam parar, mas vai ter um grave prejuízo econômico. Óbvio, vai ter um impacto, mas esses clubes grandes poderiam parar. Agora, os que não têm todo esse apoio, não podem parar, e teoricamente são os que precisam parar, porque não tem toda essa logística que os clubes grandes têm, né? A gente sabe que no futebol brasileiro, até no Paulista, tem vários níveis, né, do futebol. Concordo que o futebol é um ambiente mais seguro que o geral, porque a gente é testado 3 vezes por semana, a gente vai jogar contra pessoas que são testadas, diferente de um restaurante, que muita gente fala, mas o futebol está aberto, por que o restaurante, por que o shopping não está? Por mais que tu teste, vamos testar todos os funcionários do shopping então, tudo bem. Mas eles vão conviver e vão interagir com pessoas que não estão testadas, diferente do futebol. Então é uma análise muito complicada. É até difícil, né, da gente opinar, a gente às vezes acaba falando besteiras, mas eu acho que isso tem que ser decidido por quem entende, por quem é especialista no assunto, né? Não sou eu que joguei futebol durante 30 anos, que estou fazendo um curso superior agora, que vou querer confrontar um epidemiologista, uma pessoa que tem um PhD, doutorado, mestrado em doenças infecto-contagiosas, né? Então é uma coisa que tem que ser tratada por gente especialista. Não, nós precisamos de especialistas cuidando de áreas específicas e não generalistas e negacionistas. Meu caro Fernando, só para terminar no Pai Bola, hoje o Everton é o melhor goleiro brasileiro, melhor que o Alisson, melhor que o Ederson? Eu acho que ele é o melhor goleiro atuando no Brasil. Agora, se botar o Ederson e o Alisson na parada, a coisa fica mais complicada, que os dois estão no nível top mundial, né? O Fernando, o Flamengo é disparado o melhor elenco brasileiro? Não, acho que não. Acho que o Palmeiras tem um grande elenco, São Paulo está se reforçando, mas óbvio que o Atlético Mineiro tem um grande elenco, é um dos melhores, mas difícil falar que é o melhor, assim, cravar. Você ficou chateado quando o Guto Ferreira te colocou na reserva do Ceará? Chateado por sair do time, mas não com a decisão do treinador. Isso é uma coisa que é natural. Já aconteceu comigo ao contrário. Os profissionais sempre me respeitaram, tanto o treinador quanto os meus companheiros, concorrentes de profissão. Então, nada mais natural do que eu fique chateado, mas entenda e aceite a decisão de forma profissional.
Você, quando acorda, ainda se enxerga jogando futebol? Não. Já consegui abstrair, apesar de que também não faz nem um mês, né? Então, às vezes ainda dá a sensação de que é umas férias, né? Que são umas férias, né? Mas eu acho que com o tempo a gente vai se adaptando e se acostumando, né? Porque não é só virar um botão, né, Elias? A gente tem que se acostumar, porque depois de 30 anos, uma rotina, como é a rotina do futebol, não é de uma hora para outra que tu vira a chave e se torna ex-jogador, né? Tá falado, este foi Fernando Praz, ao vivo aqui na sua Rádio Bandeirantes. Boa sorte e tudo de bom, viu, meu amigo? Valeu, Elias. Um abraço.